Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero meditar aqui sobre os limites que Deus impõe ao ser humano, né? Aqui Provérbios, capítulo 8, versículo 29, que nos diz assim: quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Também, glória a Deus, Tiago, capítulo 3, verso 3, que nos diz: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E ainda Salmo 32, versículo 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Ou em outra tradução, para que te obedeçam. E ainda aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 23, onde diz, né, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e répteis. E por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, 23, 28. Recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Sabemos que houve uma liberação na década de 60, 70, 80 e chegou até a década de 90, uma liberação comportamental de prática de sexo livre, podemos dizer assim, nos Estados Unidos, no mundo ocidental e no Brasil também. Mas no ano de 77, 78, foi descoberta uma doença que serviu como um freio para esse comportamento descontrolado da humanidade, a AIDS, né? Ou SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E aqui diz, né, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E a AIDS, ela tinha, no auge dessa doença, parecia uma doença inteligente, ela atingia as pessoas que tinham práticas nocivas, práticas, né, descontroladas nessa área. Então vejo que ela funcionou como um freio para o comportamento desenfreado, desordenado do ser humano. E aqui a palavra no Salmo 32, versículo 9, que nos diz, né, não sejais como o cavalo, como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti, ou para que obedeçam, né? Então Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele impõe limite ao ser humano. Quando Adão e Eva pecaram lá no princípio, né, eles romperam a barreira e aí houve as consequências. Deus colocou limite. Deus colocou limite na construção da Torre de Babel e ali fez cessar aquela construção, confundindo a linguagem, que era um idioma único falado na terra, e a partir dali Deus diversificou através de vários idiomas e houve uma confusão ali das línguas. Deus colocou limite em Sodoma e Gomorra, onde o comportamento desordenado, um comportamento lascivo, um comportamento
né, repugnante ali do povo de Sodoma e Gomorra, foram destruídas aquelas duas cidades, país ali com fogo e enxofre. Deus colocou limite no ser humano também, nos dias de Noé, quando a maldade ali cresceu, havia os néfilis, os caídos, né, os gigantes na terra, e a malícia, a maldade cresceu de forma desordenada. Eram criaturas que descendiam de anjos caídos com mulheres e não tinham sentimento, eram frios, eram sanguinários, e a maldade se espalhou de uma forma descontrolada. E aí o Senhor Deus enviou o dilúvio, colocando limite, colocando, né, um fim àquela saga maligna ali. E não será diferente nos nossos dias, né? Por isso que o ser humano, quando ele não se autodomina, não obedece os limites de Deus, quebra as alianças antigas, passa os limites, ultrapassa os limites, ele demonstra que não tem entendimento, bem como diz a palavra aqui no Salmo 32, versículo 9. E aí precisa de cabresto, de freio, de limite. E Deus impõe um limite ao ser humano. Quantas pessoas que agiram descontroladamente. Líderes militares, líderes mundiais, Napoleão Bonaparte, né, que através da invasão à Rússia ali foi o limite para a sua cobiça, para as suas conquistas. Hitler também, né, houve um limite ali e assim por diante, sucessivamente. E o ser humano, quando quer levar uma vida libertina, de pecado, de práticas pecaminosas, também Deus coloca um limite. Muitas vezes agindo na saúde, muitas vezes permitindo algo, né, que impõe um limite àquele comportamento desordenado. Então Deus está no controle. Deus, ele está no controle geral, não da nossa vontade, mas no controle da sua criação. Vamos orar a Deus. Vamos pedir que o Senhor nos ensine os seus caminhos, nos dê entendimento, para que não venhamos a precisar de freio, de cabresto sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabemos que tudo na vida tem limite, tem limitações, até o mar, até as águas do mar, dos oceanos têm limite, Senhor. O Senhor determinou um limite e ordenou que não transpassasse esse limite ali. E nós, seres humanos, criaturas do Senhor, também temos limitações. Temos limites os quais não podem ser ultrapassados. Abençoa, Pai, a quem esse vídeo alcançar, dando entendimento, graça, ó Deus, domínio próprio, para que possa compreender os limites que o Senhor impõe e obedecer a sua palavra. Abençoa, Pai amado, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus.